Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós iremos ler primeiramente o verso de número 1 e depois o 14, saltaremos para o 14. Diz assim a palavra de Deus, João 1:1. No princípio, está a falar de Jesus, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Podeis assentar. Um dos termos com que a Bíblia designa a Jesus Cristo é o Verbo de Deus. O Verbo, a palavra, é aquilo que se revela na comunicação. Nós, seres humanos, nos expressamos através de alguma forma de comunicação, sendo aquela que é paradigma a fala. Sem a fala, nós não nos daríamos a conhecer ao outro, sem alguma forma de expressão, de comunicação, nós seríamos seres lacrados, herméticos. Nós não poderíamos ser conhecidos pelo outro. Jesus é chamado de o Verbo de Deus, porque é Deus revelado. A Trindade é-nos um mistério. Deus é um só Deus em três pessoas. Mas nós podemos dizer que quando a Bíblia se refere a Deus, em sua inacessibilidade, está a usar a categoria do Pai. Deus, enquanto Pai, habita em luz inacessível. Deus, enquanto se revela, é Jesus Cristo. E Deus, enquanto age, é o Espírito Santo. Jesus, portanto, é a revelação de Deus, é a expressão de Deus. E como a expressão confunde-se com a própria pessoa, é por meio da expressão que ela se duplica para o outro, ela se mostra para o outro. Assim também, o Deus revelado não é diferente do Deus insondável. Jesus, portanto, é Deus em manifestação, é um com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. O texto aqui de João 1 é bem claro quanto a isso. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo era Deus. Portanto, Jesus e o Pai são um só Deus. Daí ter Jesus dito em João 10, eu e o Pai somos um. Mas a boa notícia é a que está no versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cada vez que eu medito nisso, penso nisso, me vem um espanto e um assombro. Saber que aquele que parecia tão frágil, nascendo numa manjedoura, trabalhando em carpintaria, andando pelas ruas da Palestina, era não um homem comum, mas o próprio Deus encarnado, o próprio Verbo de Deus, vestido de carne. Um autor apologeta cristão, defensor da fé, intitulou um de seus livros dessa forma, e quando eu vejo o título, eu sempre tenho um espanto com o título. O título é Ele andou entre nós. Ele andou entre nós. O seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus estava em Cristo reconciliando consigo
o mundo. E veja só como o pecado que entrou no mundo por Adão corrompeu a natureza humana e propagou-se na espécie humana, como o pecado nos enterrou num buraco profundo, de maneira que para nos redimir, Deus não poderia enviar um anjo, não poderia escolher dentre os homens um que pudesse ser instrumento para a nossa redenção, mas o próprio Deus teve que vir. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós chamamos a atenção para a expressão de tal maneira, indicando o extremo, indicando algo que não pode ser definido ou descrito. A Bíblia fala do amor de Deus que excede todo entendimento. Ele não nos amou porque éramos amáveis, pelo contrário, éramos abomináveis, transgressores, pecadores, estávamos sob maldição. Ele nos amou porque Ele é amor, a razão está nele e não em nós. E o seu amor foi tão absurdo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não porque nós somos assim tão dignos do amor dele, mas porque a necessidade para a nossa salvação era de um grande amor, que só poderia existir em Deus. Portanto, meus irmãos, foi necessário que o próprio Filho de Deus se encarnasse, para nos prover redenção. Tal era o estado da nossa perdição. Quando nós vemos pessoas dizerem que poderão ser salvas por suas obras, que elas são bondosas, que diante de Deus serão homenageadas por seus feitos, nós vemos como estas pessoas estão distantes da Bíblia, como elas estão ignorantes do estado em que o homem se afundou. Sem uma doutrina clara do pecado, não há uma doutrina clara do amor de Deus. Se nós não reconhecermos que o pecado é uma coisa grave, o que Deus fez por nós parece um desperdício, ou mesmo, como alguns querem sugerir, uma injustiça do pai para com o filho por submetê-lo à morte. Mas nós cremos, irmãos, que o pecado é grave. O homem foi colocado como regente da criação, tudo foi colocado na criação física sob sua jurisdição. E quando o homem pecou, ele trouxe, portanto, efeitos cósmicos para o pecado, não apenas para a sua vida, mas para o seu reinado. A natureza ficou, como diz a Bíblia, sujeita à vaidade. Distúrbios ecológicos começaram a acontecer. Animais que deveriam ser submissos se tornaram selvagens. A terra, que deveria ser sempre fértil, tornou-se muitas vezes inimiga do homem. E, portanto, o pecado teve efeitos cósmicos. Se assim atingiu o restante da criação, imagine o quanto não atingiu o próprio homem. A Bíblia diz que os que estão na carne, ou seja, os seres humanos, não podem agradar a Deus, que a inclinação da carne natural ao homem é inimizade contra Deus, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como o pecado não é uma quebra de uma lei humana, mas a quebra de uma lei divina, então ele tem gravidade infinita, porque é o homem se insubordinando contra o Criador infinito e merecendo o juízo eterno que nós chamamos de inferno. Para reparar este dano, para compensar esta culpa, nenhum de nós poderia ao outro socorrer, porque todos éramos igualmente cúmplices, todos estávamos sob o mesmo julgamento. Um anjo não poderia nos socorrer, por não ser dotado de humanidade para nos representar
e porque é também um ser finito, tudo quanto fizesse teria valor limitado. Mas se Jesus era Deus feito homem, o que ele veio fazer por nós na cruz tem valor eterno, tem valor infinito, porque aquele que na cruz padecia enquanto homem também era Deus, para carregar de valor infinito e eterno aquele sacrifício feito pelos nossos pecados, para compensar a culpa de todos os homens, se arrependerem e crerem no Evangelho, para receber de Deus o perdão. Era necessário, portanto, que o próprio Deus viesse e teria que fazer-se homem, para sendo um de nós, sem a cumplicidade do pecado, sem estar debaixo da maldição sobre a qual nós estamos, nos substituísse, levando sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, a sentença que era contra nós, para que por suas pisaduras fôssemos sarados. O Verbo, diz aqui, se fez carne e habitou entre nós. E no final diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, do único Filho de Deus, essencialmente uno com o Pai, Deus de Deus, luz de luz. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Estas expressões são importantes, verdade e graça. Verdade quer dizer a manifestação daquilo que a tudo explica. Tudo é explicável, tudo tem seu devido sentido em Deus, no Verbo. Lá em João 1, verso 3, diz que todas as coisas Deus fez pelo seu Verbo, por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Diz aí o texto que Jesus é a luz, versículo 9, que ilumina todo homem que vem ao mundo, ou seja, que dota de racionalidade todo homem que vem ao mundo. Em Jesus Cristo, Deus criou o mundo e sustenta o mundo. Portanto, o sentido do mundo, da história, se encontra na pessoa de Jesus. Ele é cheio de verdade, ele é cheio de revelação, ele é cheio de entendimento para nós, mas também é cheio de graça. Ele veio para trazer uma graça infinita. A Escritura diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não poderíamos nós sermos salvos senão pelo favor, pela benevolência, pela misericórdia, pelo favor imerecido de Deus, por graça. E Jesus veio cheio de graça para oferecer, porque veio receber sobre si os nossos pecados e levá-los à cruz, para, vertendo o seu sangue, rasgar o véu que nos separava do trono de Deus, para trazer a nós o perdão de pecados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Eu quero lhe chamar a atenção para essa expressão de João. Ele está falando nós aqui, de maneira especial, referindo-se a apóstolos. Há até um número mais limitado de apóstolos. Nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. Ele está reportando-se a um acontecimento que os evangelhos registram: a transfiguração. Jesus, meus amados irmãos, disse para assombro dos judeus: eu e o Pai somos um. Mas os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Entenderam que era uma blasfêmia. Ele está dizendo-se Deus. Em João 8, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez os judeus pegaram pedra para querer apedrejá-lo, porque entenderam claramente que ele estava declarando sua divindade, que ele era o Verbo encarnado. A ressurreição de Jesus, ao terceiro dia, depois de sua morte na cruz,
É um testemunho vivo de que tudo que ele falou era verdade. O Pai honrou sua vida, honrou suas palavras, honrou a missão que ele consumou na cruz, de pagar o preço de resgate por nossa redenção, ressuscitando-o ao terceiro dia. Mas os discípulos que o seguiam, os 12, com destaque 3 deles, não precisaram esperar a ressurreição para terem um testemunho visual de que Jesus era quem dizia ser. Num determinado episódio, eles viram a glória de Deus em Cristo, antes mesmo da morte e da ressurreição de Jesus, no monte onde Jesus transfigurou. Essa palavra transfigurar, do grego metamorfo, significa expressar externamente alguma coisa que é proveniente da natureza interior. Jesus era o verbo de Deus, mas vestido de carne, escondido na humanidade. Por isso que muitos se escandalizavam com o que ele dizia e fazia, dizendo: como é que pode? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de Maria, de José? Não estão entre nós seus irmãos, suas irmãs? Ficavam espantados pelo contraste entre suas reivindicações e grandes feitos, e a pequenez da sua origem, e a singeleza da sua condição, e ficavam perplexos. Quem é este? Os próprios discípulos. Quando Jesus acalmou ventos e mares, eles estavam num barquinho em meio a uma tempestade, acordaram Jesus e ele deu ordem a ventos e mares para que se acalmassem. Os discípulos diziam: quem é este que até os ventos, os mares obedecem? A sua condição de verbo estava sob o véu da sua carne. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que na cruz ele rasgou o véu na sua carne. Nós temos um novo caminho pelo véu da sua carne. A divindade estava lá dentro, a humanidade a vestia e a ocultava. Na cruz ele levou os nossos pecados em seu corpo, que foi rasgado pelos cravos, chicotes, coroa de espinhos. O seu sangue ali verteu para assinalar que seu corpo fora traspassado. E a Bíblia diz que ali o véu estava sendo rasgado para a gente chegar ao que estava dentro, para chegarmos a Deus, para chegarmos ao verbo. Mas os discípulos viram o momento em que o que estava na natureza interior de Jesus transbordou, brilhou diante deles. E este episódio, irmãos, é importante. Nós veremos nessa noite como a Bíblia reputa a transfiguração como um episódio importante. De logo estamos vendo aqui que João diz: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em Lucas, vejamos como a Escritura relata esse momento. Lucas capítulo de número 9, a partir do verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência, ou seja, o elemento divino transbordou, brilhou em sua corporeidade. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória. Note, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro:
a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Essa experiência foi tão solene, tão sublime, que os discípulos não falaram com ninguém. Não falaram nem com Jesus sobre aquele episódio ali. Tal era o impacto do acontecimento que viera sobre eles. Notemos, Jesus chamou consigo 3 de seus discípulos, Pedro e João e Tiago. E no monte houve esta transfiguração, seu rosto resplandeceu, suas roupas ficaram brancas, resplandecentes, e apareceram 2 homens, Moisés e Elias, 2 homens do Velho Testamento. Como pode ser isso, pastor? Os espíritas querem dizer que foi uma sessão espírita aí, mas por ignorância da Bíblia. Porque Elias não morreu. Elias foi levado ao céu dentro de um redemoinho. Miraculosamente foi levado ao céu vivo, sem passar pela experiência da morte. Moisés teve uma morte indolor, não pôde entrar na terra prometida, mas subiu a um monte, e lá ele morreu, e diz a Bíblia que ninguém sabe onde foi colocado o seu corpo. Mas na epístola de Judas, no Novo Testamento, é dito que o arcanjo Miguel disputou com Satanás pelo corpo de Moisés, e o corpo de Moisés foi levado aos céus. Moisés, portanto, teve uma experiência semelhante à ressurreição. É distinta porque na ressurreição o espírito que saiu do corpo torna a ele. No caso de Moisés, o corpo dele foi levado aonde o espírito estava, lá no céu. Mas eles apareceram aqui, Moisés e Elias, portanto, com um corpo. Moisés, porque associou-se ao seu corpo numa coisa parecida com a ressurreição. Elias, porque não passou pela experiência da morte. Tanto que eles foram vistos. Tanto que Pedro pensou em fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Não se faz tenda para um espírito. Nós, portanto, aqui vemos os 3 reunidos, Jesus, Moisés e Elias, todos com o corpo, o Verbo encarnado, e Moisés e Elias do Velho Testamento. Daqui a pouco eu falarei mais sobre o propósito de Moisés e Elias estarem nesse episódio, mas eu vou começar pelo final do evento. A Bíblia diz que depois que Moisés e Elias desapareceram, Jesus ficou só diante dos discípulos, aquela glória que se manifestara já tinha se ido. Houve uma voz do céu, verso de número 35, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Jesus, irmãos, é o fim da revelação de Deus. A Bíblia diz: tendo Deus outrora falado, Hebreus 1, de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Moisés e Elias foram profetas pelos quais Deus falou. Agora, entretanto, Deus fala pelo Filho, diz lá em Hebreus. Deus enviou profetas no Velho Testamento, porta-vozes da sua palavra. Mas no Novo Testamento, Deus enviou a própria palavra, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos aqui, portanto, no ponto máximo da revelação de Deus. Os profetas, até João Batista, anunciavam aquele que havia de vir.
João Batista foi o profeta mais privilegiado, porque os demais profetas falavam de longe: virá o desejado das nações, o descendente de Davi. João Batista começou assim: vem ele aí depois de mim, não sou digno de desatar a correr suas alpacas. Falava dele na terceira pessoa: ele está vindo, até o dia que Jesus se apresentou a João, e João disse: pronto é este, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o próprio Verbo encarnado, é a última palavra de Deus para os homens, é a consumação final da revelação de Deus. Mas Jesus, que pregou o Evangelho, sim, enquanto homem, ele fez de seus 12 apóstolos os depositários das informações. Aqui foi dito para aqueles 3 apóstolos: o Pai disse acerca de Jesus: é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele: ouvi, ouçam a palavra dele. A palavra dos apóstolos, portanto, foi a palavra que Jesus deu aos apóstolos. Em João 17, Jesus diz: Pai, eu dei-lhes a tua palavra. Depois Jesus disse: eu oro não somente por estes, os apóstolos, a quem ele deu a palavra, eu oro também por aqueles que pela palavra deles, que foi a que Jesus deu a eles, hão de crer em mim, para que sejam um. É como se Jesus estivesse dizendo: eles creram pela minha palavra, mas quem crê pela palavra deles não é menor, porque a palavra deles vai ser a minha, que eles vão replicar. Então, tanto eles que se converteram diretamente pelo que eu disse, como os que vão se converter pelo que eles vão dizer, terão se convertido pela mesma palavra. Não serão 2 grupos em classe distintas, serão um só corpo, um só povo. Note, Jesus não falou de uma palavra que não fosse pregada por ele ou pelos apóstolos. Jesus não fez de uma igreja institucional depositária de sua palavra para inventar dogmas ao longo do tempo, como a igreja romana, que no século XIX ainda estava criando dogmas inéditos, como a infalibilidade papal, a Imaculada Conceição de Maria. Não, Jesus orou por eles e por aqueles que iam crer pela palavra deles. Nós temos crido pela palavra deles que está aqui. O Novo Testamento foi escrito por apóstolos ou por pessoas que estavam sob uma autoridade apostólica, como Lucas, que estava sob a autoridade de Paulo, ou Marcos, que estava sob a autoridade de Pedro. O que nós temos aqui, irmãos, é a palavra de Deus. O Novo Testamento é a última palavra, é a voz do Filho de Deus para nós. E nós temos passagens que vão se referir ao episódio da transfiguração, neste sentido em que estou falando. Veja aí o que a Bíblia Sagrada diz, na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Veja o que Pedro diz. Porque não nos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está se referindo à transfiguração. Note, é como se a transfiguração fosse um testemunho empírico de que o Verbo se encarnou. Pedro está dizendo: nós não fizemos elucubrações, nós não usamos a nossa imaginação para construir essas histórias e compor, nós mesmos vimos. Há uma ênfase aqui empírica. João diz lá: nós vimos a sua glória. Pedro diz: o evangelho não é fábula astuciosamente composta, nós mesmos vimos a sua majestade. E aí ele diz: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aí ele segue emendando com
o Velho Testamento, e temos muito firme a palavra dos profetas do Velho Testamento, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. E ele vai dizer que a Escritura é sempre inspirada. No versículo de número 20, o que Pedro quer mostrar, irmãos, é que Jesus deu aos discípulos a palavra. O Pai disse aos discípulos: ouçam meu filho. Eles ouviram, e a palavra que eles pregaram, o Novo Testamento, se emenda com a palavra dos profetas do Velho Testamento, para compor uma só Escritura, com o Velho e agora com o Novo Testamento. Ele, portanto, entende que aquela ordem do Pai, ouvir o Filho, era exatamente para eles serem depositários da palavra do Filho, comunicadores pelo registro do Novo Testamento, que segue em plena coerência com todas as profecias do Velho Testamento. Nós vemos uma preocupação dos apóstolos de mostrar que eles foram fiéis àquilo que receberam de Jesus. Referindo-se à ceia, Paulo diz: eu vos entreguei o que também recebi. Na noite em que Jesus foi traído, e ele segue narrando como foi a instituição da ceia. Alguém talvez diga: isso é só para a ceia, mas em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: o que recebemos, isso nós entregamos. Que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Note o que ele diz: o que nós recebemos, entregamos. E eles não entregaram para bispos, para papas, entregaram para a igreja. Paulo está escrevendo a uma comunidade inteira: nós entregamos a vocês, nós entregamos a palavra a vocês. Portanto, irmãos, o Novo Testamento é a palavra de Cristo aos apóstolos, convertida em palavra dos apóstolos a nós. Lá na transfiguração, quando o Pai disse a ele ouvir, o Pai estava chamando os discípulos para serem os depositários e transmissores da palavra, de maneira que o que ouvimos deles é o que eles ouviram de Jesus. Por isso Pedro disse: nós não inventamos, nós não usamos a criatividade, nós não usamos a astúcia, nós não fizemos composições literárias avulsas, não, nós ouvimos a voz. Este é meu filho, a ele ouvi. Lá na primeira epístola de João, veja como a transfiguração é reiterada. Primeira epístola de João, capítulo de número 1. João diz assim: o que era desde o princípio, Jesus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. É como se ele dissesse que naquele momento em que o verbo transfigurou no corpo de Jesus e ele resplandeceu, quando eles tocavam em Jesus, é como se estivesse tocando no verbo, tocando na palavra. Ele diz: o que nós vimos ali, o que nós ouvimos, este é meu filho amado, a ele ouvi. Eles ouviram o Pai dizer isso. O que nós vimos, o que nós tocamos ali, a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, olha aí a questão da fidelidade: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ou seja, o que recebemos de Cristo, transmitimos a vocês. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, que coisas? As coisas que eles ouviram e anunciaram pregando, vos escrevemos, ou seja, nós damos registro a elas, para que o vosso gozo se cumpra, seja completo. Ou seja, o que nós ouvimos, nós transmitimos. E o que nós transmitimos, nós escrevemos, nós registramos, para que a satisfação de vocês seja plena. Portanto, o Novo Testamento, irmãos, tem a palavra de Deus na sua inteireza,
para fins de doutrina e de prática. É o que João está dizendo, mas note como ele faz alusão novamente ao evento da transfiguração. Voltemos lá para Lucas. A Bíblia Sagrada diz que apareceram Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Primeiramente, vejam isso. Moisés é o representante da lei. A lei foi dada através de Moisés. E Elias é o representante dos profetas. O maior profeta do Velho Testamento é Elias. Subiu ao céu numa carruagem. Tirando João, nós temos a figura de Elias. Subiu num redemoinho, houve uma carruagem de fogo no episódio. O povo de Israel, quando não estava vendo as manifestações de Deus, fazia a pergunta: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Tão importante ele foi, que as pessoas lembravam-se do tempo dele. As pessoas falavam de Deus, referindo-o como o Deus de Elias. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. E o que é o Velho Testamento? A lei e os profetas. Ali estavam os representantes do Velho Testamento, se comunicando com aquele que trouxe a revelação do Novo Testamento, Jesus, para os seus discípulos. Quando o Pai disse finalmente aos discípulos: este é meu filho, a ele ouvi, recebam a palavra dele. O que nós temos ali é uma passagem, irmãos, do Velho para o Novo Testamento, da lei dos profetas para a chegada do Evangelho. Mas nós temos também um outro motivo, mais ligado à pessoa de Jesus. Jesus, enquanto Deus, irmãos, não sofreria nada com a morte, Deus não morre. Mas enquanto homem, Jesus seria assediado pelas angústias, pelos temores, pelas ansiedades que aparecem diante da morte iminente. Mas ele estava pronto para vencê-las todas. Mas Deus é bom para confortar e consolar, mesmo ao seu Filho encarnado. Moisés e Elias tiveram duas experiências distintas sobre a morte. Moisés queria viver para entrar na terra prometida, mas Deus disse: não, você vai morrer aqui e não vai viver. E Moisés aceitou a morte mansamente. E Elias pediu para morrer. E Deus disse: você vai morrer não, você vai ainda fazer isso, aquilo outro. Um desejou a morte, mas Deus lhe estabeleceu a vida. O outro desejou a vida e Deus lhe estabeleceu a morte. Aqueles homens poderiam falar com Jesus sobre a morte, poderiam conversar com Jesus sobre o assunto da morte. De certa maneira, a transfiguração também era um conforto do Pai para com o Filho. Era para o Filho, naquele momento, encontrar estímulo para ir à cruz, vendo a glória que viria depois. Por outro lado, a transfiguração era para os discípulos poderem não terem feito o que fizeram. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram cabisbaixos, foram demorados para acreditar na ressurreição. Mas ali Deus estava manifestando a eles a glória de Jesus após a ressurreição. Estava dando ali um sinal para que eles, na morte de Jesus, não se desesperançassem, soubessem que ele iria vencer a morte e manifestar-se em sua glória. Mas os discípulos foram frágeis quanto a isso. Ali era para mostrar como terminaria, mostrar como seria o final, seria a ressurreição triunfante de Jesus.
Jesus não terminaria na fraqueza da cruz, mas na glória da ressurreição. Não terminaria num sepulcro, mas à destra de Deus Pai, para interceder por nós. E por isso ali ele resplandeceu. Ele resplandeceu. O assunto da conversa dos profetas Moisés e Elias com Jesus era a sua morte. Veja aí versos 30 e 31 de Lucas 9. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Isso mostra, irmãos, que o ponto culminante do plano de Deus para a nossa redenção foi a cruz. Paulo diz: não apresentamos nada senão Cristo e este crucificado. Moisés e Elias estavam ali para falar com Jesus sobre o evento que era esperado em todo o Velho Testamento. Moisés, na lei que instituiu, estabeleceu animais para serem sacrificados no tabernáculo, depois do templo, para expiação da culpa. Mas sangue de touro e de bodes não pode perdoar pecados. Aquilo ali era para prefigurar, manter nas pessoas a lembrança, a memória da promessa daquele que viria adiante para fazer verdadeiro sacrifício pelos pecados. Os profetas falavam do filho de Davi, o descendente de Davi, que viria para nos redimir. Os profetas falavam do desejado das nações. Os profetas falavam do servo sofredor, que levaria nossas cargas, pecados e culpas para expiar. E ali naquela transfiguração, irmãos, que momento solene, era a passagem do velho para o novo. Eles estavam falando sobre o evento culminante, a morte expiatória de Jesus Cristo por nós. Veja o que diz a Bíblia lá em Hebreus. Veja como mais uma vez em outro livro da Bíblia se fala sobre a transfiguração. Lá na carta escrita aos Hebreus, capítulo 2, verso 9, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele está aludindo aqui à transfiguração, onde Jesus foi visto coroado de glória e de honra. E ao mesmo tempo que ali ele foi visto coroado de glória e de honra, ele havia se feito ao encarnar-se abaixo dos anjos, para que feito o homem pudesse provar a morte, porque Deus não morre. Fez-se homem para morrer como homem em nosso lugar, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, para provar a morte por todos. Ele morreu em lugar de cada um de nós. Ele provou a morte por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O assunto daquele momento, em meio à glória, era a cruz. O estímulo daquela glória era para a cruz. Aquela glória em Jesus a favor dos discípulos era para que eles não se desesperançassem da cruz. O Cristo que estava em glória ali era o Cristo que em breve estaria suspenso no madeiro, para que nós soubéssemos, irmãos, diferentemente deste mundo, que naquela cruz Jesus não era um perdedor, era um vencedor. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes, mas Deus revela os seus segredos aos profetas. O mundo só vê naquela cruz um carpinteiro suspenso, mas nós vemos o Verbo de Deus encarnado. O Cristo que morreu é o Cristo cuja glória resplandeceu
aconteceu, cuja glória foi testemunhada. Jesus naquela cruz não estava ali indefeso, vítima do Império Romano. Ele disse a Pilatos: nenhuma autoridade te seria dada sobre mim se não viesse do alto. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Não foi a cruz que matou Jesus. Jesus morreu na cruz, mas ele escolheu a hora de morrer. A Bíblia diz que ele, vendo que tudo estava feito e consumado, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Tanto que teve gente que disse: como é que pode? Ele morreu mais cedo do que o normal, era para ter demorado mais. Mas é porque ele não morreu quando a morte chegou, ele morreu quando escolheu morrer por nós. Como disse Agostinho de Hipona, Jesus não morreu na morte, a morte morreu em Jesus. Está consumado. Quando ele viu tudo feito, pronto, está terminado, está consumado. O véu do templo, que indicava a separação entre o homem e Deus, rasgou de alto a baixo. O céu escureceu, as rochas se fenderam, a terra tremeu. E ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Ele é maior do que o Império Romano, irmãos. Nada o matou. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, que os discípulos que estavam ali para orar estavam sendo vencidos pelo sono, dormiam e acordavam, dormiam e acordavam. E Pedro, quando viu aquilo, ele disse: Senhor, é bom que a gente esteja aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Primeira coisa gloriosa, irmãos, como é que Pedro sabia que aqueles 2 personagens eram Moisés e Elias? Porque o ambiente ali era celestial. Quando eu chegar no céu, ninguém vai me apresentar Paulo. Não sei como, mas eu vou saber quem é Paulo. Quando eu chegar no céu, ninguém vai me apresentar Moisés. Eu vou saber quem é Moisés. Eu vou saber quem é Elias. E de alguma maneira, naquele ambiente celestial, Pedro entendeu que era Moisés e Elias. Ele reconheceu e disse, sem saber o que dizia, porque estava falando bobagem: Senhor, vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ou seja, vamos juntar a lei e a graça, vamos juntar o velho e o novo. Mas não se põe vinho novo em odres velhos, mas se põe vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Não se põe remendo novo em veste velha, porque rasga, mas tem que ter tudo novo. Estava ali surgindo um novo pacto, estava ali indicando, irmãos, a nova aliança, estava ali sendo estabelecida de maneira projetiva para a cruz, o evangelho da graça. E portanto não dá para juntar Moisés e Elias com Jesus, é só Jesus. Jesus não se emparelha, Jesus não se coloca de lado de ninguém. Quando é ele só. Aqui em Lucas diz assim, versículo de número 36, e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Mas eu gosto mais do registro de Mateus. Veja como é que Mateus fala esse finalzinho aí. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 6, 7 e 8, diz assim: e os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Não é Jesus e Moisés, é só Jesus. Os adventistas do 7º dia querem Jesus e Moisés, lei e graça, salvação pela fé, mas ainda se colocando debaixo da lei, guardando o sábado.
levando em conta as distinções cerimoniais da lei entre os animais. Mas nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A lei trazia sombras de bens futuros, mas nós não temos a sombra, nós temos a substância, nós temos a realidade que é Cristo. Não é Jesus e um profeta. A seita Tabernáculo da Fé unicista lê nos cultos ao lado da Bíblia os escritos de William Branham como se fossem complementadores do que a Bíblia diz, consideram ele o profeta da vinda de Jesus, gostam de falar em Jesus e no profeta, mas não tem Jesus e William Branham, como não tem Jesus e profeta Elias. É só Jesus, é só Jesus. De igual modo não tem Jesus e Maria, não tem Jesus e Francisco de Assis, não tem Jesus e Paulo, não tem Jesus e Pedro, tem só Jesus. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A glória veio, aqueles discípulos se curvaram espantados, e a glória da nuvem que passou levou Moisés e Elias. Quando eles ergueram os olhos, viram só o que Deus queria que eles vissem: só Jesus. Deus quer que você veja só Jesus. Só Jesus. A igreja romana, irmãos, quer continuidade de sacerdócio, como na época da dispensação da lei. Na época da lei existiam aqueles sacerdotes que ofereciam sacrifícios de animais. Não é que a igreja romana faça sacrifício de animais, mas ela julga que durante a celebração da Eucaristia, a hóstia que o padre consagra muda-se no corpo de Cristo, o vinho que está sob seu cuidado ali transubstancia-se no sangue, e Jesus novamente é sacrificado naquela mesa que chamam de altar, e o padre levanta a hóstia para oferecer o sacrifício de Cristo novamente. A renovação, como dizem, do sacrifício de Cristo. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que é exatamente isso que o Novo Testamento veio fazer cessar: os sacrifícios, porque não existe outro além do que Jesus crucificou, além do que Jesus, quando foi crucificado, consumou. O sacrifício de Jesus não tem prazo de validade, não precisa de renovação, atualização, foi de uma vez para sempre. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 7, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, nos versículos 25, 26, 27, 28: portanto, Jesus pode salvar também perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos que morrem, mas a palavra do juramento, o evangelho, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Ele é o sacerdote perfeito, nós não precisamos de novos sacrifícios. Jesus já fez isso de uma vez para sempre, está à destra do Pai, é o nosso intercessor. Nós não misturamos, nós não fazemos 3 tabernáculos, é só Jesus. Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, é o autor e consumador da nossa fé. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é o único mediador, é o único advogado, é o único sumo sacerdote, tal como diz Hebreus 8:1, que assentou-se à destra de Deus. Mas eu peço que você preste atenção a isso. Veja como os discípulos mostram-se convencidos de Jesus ser quem disse ser, pelo evento da transfiguração. Pedro diz: nós mesmos vimos. João diz: nós tocamos. Lá na carta aos Hebreus diz: nós vimos ali Jesus coroado.
como este evento, irmãos, foi importante, como está carregado de ensinamentos sobre o valor da cruz, sobre a ligação dos testamentos, sobre a obra de Cristo. Pois bem, o que está escondido é para transfigurar e brilhar. E nós que nos arrependemos dos nossos pecados, e se você não fez isso, faça-o hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele como o único e todo suficiente Salvador. Somente nele. Agarre-se a ele hoje. E ele vai perdoar os teus pecados pelo sangue que verteu. Ele vai mudar o teu coração e a tua vida, vai transformar a tua existência. E vai, pelo Espírito Santo habitando em ti, dar testemunho ao teu coração de que você agora é filho de Deus. Vai lhe colocar num caminho de santificação. Vai lhe assegurar o céu, lhe dar a paz que excede todo entendimento. Mas a Bíblia convida o crente, irmãos, a mostrar isso ao mundo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um novo coração dentro de você, meu irmão. Você tem que transfigurar também. Você tem que evidenciar isso. Eu não posso dizer isso ao incrédulo. Não posso dizer ao incrédulo para ele mostrar uma luz que não tem. Mas eu posso dizer a um crente que não esconda a luz que tem. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus disse: não se põe a luz debaixo do alqueire, da cama, do vaso. Se coloca a luz do velador para iluminar toda uma casa. Vocês são como uma cidade iluminada sobre um monte. Há uma passagem na Bíblia, em Romanos 12, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, não deixe esse mundo moldar você, mas transformai-vos. A palavra aí é transfigurai-vos, é a mesma lá do monte. Transfigurai-vos pela renovação do vosso entendimento, como quem diz, o entendimento de vocês foi renovado, agora deixe transfigurar. Não sejam pessoas que têm uma vida nova aí dentro, mas o mundo está tangendo e você está cedendo. Não, deixe sair de dentro. Deixe sair de dentro. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão. É para sair rios de água viva. Deixe sair. Transformai-vos, transfigurai-vos pela renovação da vossa mente. Aí vocês vão experimentar qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Em Mateus, Jesus diz: brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Se quando os discípulos viram a glória de Cristo, eles ficaram ali convencidos e impactados com aquilo, quando o mundo vê um crente brilhar, o mundo vai dizer: esta pessoa aí, que eu me lembro dela antes de ser crente, e agora vive essa vida tão diferente, isso daí não foi ela não, eu conheço ela, isso daí foi um milagre. Quando eles verem as tuas boas obras, eles não vão te dar parabéns não, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Isso daí é obra de Deus, isso aí é Deus que faz com a vida do homem. Brilha, crente. E você que não entregou a vida a Jesus, não veja ninguém nessa noite, não veja nem o pastor, não veja senão unicamente a Jesus. Entrega a Ele a tua vida, confia nele como teu Salvador, e hoje, aqui mesmo, não amanhã, não progressivamente, instantaneamente, Ele virá ao teu coração. A todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É hoje, é aqui, é agora. Hoje é o dia da salvação, este é o ano aceitável. Não endureça o teu coração se ouvires a voz de Deus, mas venha a Cristo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, ó Deus da glória, te louvamos por Jesus Cristo ter vindo a nós, Senhor, descido das alturas, esvaziado de sua expressão de majestade para tomar a forma de servo, para levar os nossos fardos, para abrir caminho, para ganhar-nos uma salvação eterna. Ó Pai, nesta noite eu peço-te por aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo de uma maneira pessoal e salvadora,
Que o Senhor lhes traga a contrição e o arrependimento, e que olhem para Jesus como sua única esperança, que lancem-se aos seus pés, que o invoquem por Salvador, para que tenham salvação em suas almas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu pergunto: quantas pessoas aqui dizem, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morresse agora, nem sei o que seria da minha alma. Diante do que você falou, estaria sem essa experiência de salvação, sucumbiria ao juízo divino. Mas eu entendi nessa noite. O que eu não compreendia antes, agora eu entendi. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero salvação para a minha alma. Eu quero perdão para os meus pecados. Eu quero que Jesus mude a minha vida. Se você quer tomar esta decisão, levante sua mão como eu estou fazendo, e nós vamos orar por você. Se você ainda não é crente, mas quer sair daqui diferente de como chegou, quer ter essa experiência com Deus, faça como eu estou fazendo aqui no meu lugar. Você levanta assim a sua mão para que eu possa reconhecê-lo, e vou orar por você, pedir a Deus, juntamente com você, que Jesus entre no seu coração. Amém. Eu vou pedir o nosso irmão ali, esposo da irmã Silvana, está levantando a mão, ele quer tomar a decisão. Vamos convidá-lo à frente nesse momento. A irmã pode vir com ele. Se houver mais pessoas, tome a decisão. Levante sua mão, você que ainda não veio, e nós vamos orar hoje aqui por você. Você diz, pastor, eu ainda não fui, mas eu quero Jesus para a minha vida. Não fique tremulando entre dois pensamentos. Não deixe que, saindo daqui, este mundo lhe arraste como um rio para as suas coisas. Saia daqui uma pessoa que o mundo não vai poder carregar, porque você vai estar fincado na rocha que é Cristo. Se houver mais alguém, talvez alguém desviado, quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, levante sua mão, nós vamos orar. Saia do seu lugar, junte-se aos que estão aqui, e nós vamos orar nessa noite. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos por tua palavra viva, eficaz, poderosa, por tuas promessas que não retrocedem, mas se cumprem na vida daquele que crê. Eu te louvo, meu Deus, por aqueles que estão neste passo de fé, indicando que seus corações se abrem para Cristo, para recebê-lo como Senhor absoluto de suas vidas, Salvador de suas almas. Que neste momento, pelo sangue da cruz, os pecados sejam perdoados e apagados. Que Jesus Cristo entre em seus corações e lhes assegure vida eterna, segurança de salvação, lhes mude a vida em outra, lhes ordene os passos no caminho, meu Pai, que é o caminho do céu. Que Jesus lhes seja o amigo mais chegado que o irmão, o santificador, o mediador, o intercessor, o advogado. Que em Jesus Cristo depositem toda a sua confiança e esperança, e recebam agora, Senhor, a vida eterna, passando da morte para a vida. Nós te pedimos estas coisas e te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Podeis voltar aos vossos lugares.